Mais uma semana, conosco agora o doutor Fabrício Pozzocco. Boa noite, bem-vindo aqui ao nosso TH Mais Cidade. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, João. Boa noite a você e todo mundo que está assistindo a gente. Olha, gente, hoje o assunto vai mexer com você de casa, eu tenho certeza. Ó, já ouviu falar no falso coletivo? Ah, o que é falso coletivo? Como descobrir o falso coletivo? Como reduzir pela metade, por exemplo, a mensalidade do seu plano de saúde? É sobre isso que o Dr. Pozzocco vai falar hoje com a gente. O que é o falso coletivo e tem condições de diminuir a parcela, a mensalidade do plano de saúde, doutor? João, isso foi uma situação que o STJ lá em Brasília se demonstrou muito sensível. O que é o falso coletivo? Muitas vezes as pessoas vão fazer um plano de saúde. E aí quando chegam lá para fazer o plano de saúde, você vai conversar com o corretor e você fala assim, eu queria um plano de saúde familiar, um plano de saúde para o meu filho, para o meu pai, para mim, ou seja, para a nossa família. 5, 6 vidas, uma coisa mais ou menos básica. Na hora que o corretor, você vai fazer essa situação, o corretor de repente fala assim, o valor é tanto, mas eu tenho um plano de saúde aqui que é mais barato. Se você fizer aqui pelo seu CNPJ, você não quer fazer uma MEI para colocar um CNPJ aqui, a gente vai fazer esse plano de saúde aí e vai ficar mais barato. Realmente, João, no primeiro momento, isso é mais barato. E parece que o usuário do plano de saúde fez um baita do negócio. Para que eu vou contratar um plano familiar mais caro se eu posso contratar um plano de CNPJ mais barato? E aí isso acontece. Só que aí, João, vem o grande pulo do gato. O plano lá familiar, ele é regulamentado pela ANS, ou seja, os aumentos são de acordo com a inflação do período. Então, se teve lá uma inflação de 5%, aumenta o plano de 5%. Se teve de 6%, aumenta 6% e por aí vai. No coletivo, isso não acontece. Por quê? Porque nos contratos coletivos, eles não são regulamentados pela ANS. Nos contratos coletivos, o que acaba acontecendo é que vão se utilizar outros índices de aumento. E aí vai ter o índice de aumento do hospital, o índice de aumento dos produtos farmacêuticos, o índice de aumento dos procedimentos, do remédio. E aí, quando o plano faz aniversário, ou seja, 1 ano depois que você fez o contrato, aquela situação já aumenta um valor muito maior. Se vocês, daquele plano ali que a gente fez, acabar, João, no fim das contas, usando muito o plano de saúde, aí isso vai aumentar muito mais ainda. E as pessoas acabam pagando o valor muito mais caro. Então, no primeiro momento, o que era mais vantajoso acaba, então, virando um baita prejuízo, doutor? Na verdade, sim, João, porque aquilo que parecia mais barato, no fim das contas, acaba ficando mais caro. Mas não é plano empresarial. Não, na verdade, não é o problema de ser um plano empresarial. Não é o problema de ser um plano empresarial. Os planos, que a gente chama de planos coletivos, a gente coloca até 30 vidas ali, mais ou menos. Acima de 30 vidas. E aí não tem problema, né, João? Porque quando você tem um número grande de vidas, se a operadora de plano de saúde vier ali complicar a sua vida, você tem muita força para fazer isso. Imagina, por exemplo, João, quando a gente tem, vamos falar da OAB. A OAB hoje aqui no estado de São Paulo tem 500 mil advogados. Você já pensou 500 mil pessoas num contrato? Não. É uma outra situação, né? Agora, quando a gente fala, na verdade, de pessoas que estão procurando, que são planos, na verdade, familiares, travestidos de planos empresariais, travestidos de planos coletivos, é aí que está o problema, enganação, João. Né? É enganação. E aí, na verdade, quando a pessoa acaba fazendo essa situação, lá na frente ela acaba pagando cada vez mais, cada vez mais. E o que o STJ, sensibilizado com essa situação, decidiu? Ele diz o seguinte, se o seu plano de saúde é um falso coletivo, esse plano de saúde não pode, na verdade, pagar ou exigir de você esses valores tão altos. Então, eles têm que ser adaptados como se fosse aquele plano familiar lá atrás. Ou seja, se você aqui teve um aumento de 20%, não pode, teria que ser o aumento como foi regulamentado pela ANS. Como se fosse o plano individual. Exatamente, o plano familiar. E aí as coisas estão mudando. E numa comparação, muitas vezes, João, a gente está falando de uma economia que pode chegar, não são todos os casos, mas pode chegar quase até 50% de desconto do seu plano. Ou seja, fica de olho, presta atenção, na hora de fazer a consulta, claro, primeiro empresas que sejam de confiança. Segundo, converse, analise. E ainda tem dúvidas? Procure alguém que possa te ajudar nesse âmbito jurídico, porque fechar um negócio, fechar um contrato desses, de repente,
É dor de cabeça, né, doutor? Se eu estiver nessa situação, por exemplo, lá em casa, tem como reverter a situação? Tem, João. É importante que as pessoas procurem um advogado da sua confiança. Procure a OAB da sua cidade. Procure efetivamente profissionais que saibam efetivamente resolver o problema. Porque de verdade, se você pagou a mais, é muito importante você lembrar que você pode receber de volta 3 anos daquilo que você pagou a mais, João. Opa. Então, na verdade, a gente está falando de um valor considerável, ainda mais nos dias de hoje, que as coisas estão tão difíceis. Como ele disse, o índice pode chegar a 50% de diferença, dependendo do caso, né? Tem que ser estudado cada caso. E a gente até mostrou hoje uma reportagem sobre economia de alimentos, ou seja, está tudo atrelado, né? A economia, a compra de alimentos e a saúde em dia. É isso e aí aí. você tem que ficar de olho. Está com dúvida? Procure, como disse o Dr. Fabrício Pozzocco, pessoas qualificadas que possam te ajudar. Por isso que o TH Mais Cidade tem também esses especialistas para te ajudar, elucidar. Nas redes sociais está tudo lá para você poder também tirar suas dúvidas e, claro, fazer um negócio certo para você e para sua família. Fabrício Pozzocco, doutor, meu advogado, meu amigo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez falar desse assunto que é tão importante. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a você e a todos os nossos telespectadores. Encerra pra gente hoje, chama o jornal. Opa, então vamos lá. Agora que você viu aqui o TH Mais Cidade, não perca a grife da notícia, Jornal da Band. Tá chegando. E em seguida tem mais um capítulo de Beleza Fatal. Amanhã a gente se encontra depois do Brasil Urgente. Tchau, pessoal. Juízo!